Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem suas experiências de vida e seus conhecimentos. E olha que prosa nós vamos ter hoje. Dinâmicas de supply chain em bens de consumo. A pandemia trouxe profundas mudanças na forma como os produtos são consumidos, obrigando as empresas a se adaptarem a fim de absorver as variações nas demandas do mercado. E supply chain, que há muito adquiriu tremenda importância, passa a ter uma relevância estratégica ainda maior. Torna-se mais dinâmico, mais ágil, mais resiliente. Mas, para isso, as organizações necessitam tocar ou focar alguns pontos e tomar ações para fortalecer a cadeia de abastecimento. Investir na criação de maior visibilidade e transparência, melhorar a comunicação interna com colaboradores, integrando as funções e a comunicação externa com fornecedores e clientes, são ações essenciais na criação de valor. A tecnologia que viabiliza as transformações deve ser equilibrada e constantemente avaliada. E por fim, e não menos importante, desenvolver as competências e os talentos necessários para que as dinâmicas de supply chain possam ser endereçadas adequadamente. Vamos fazer uma reflexão e trazer importantes dicas para os profissionais, pois é um tema fantástico para ser abordado aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Betânia Souza. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui a Betânia para prosear comigo na Prosa com Bertalha. Betânia, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Oi, Bertalha, tudo bem? Eu já sinto, eu quero agradecer o seu espaço em estar aqui e também a classificação de pessoas do bem, que você já falou logo no início, que esse é um encontro de pessoas do bem. Que bacana, Betânia. Betânia, eu tenho certeza que vai ser uma prosa fantástica, cheia de conhecimento. Você tem uma baita de uma experiência aí. Vamos convidar as pessoas para que elas se inscrevam no canal, acionem o sininho e, logicamente, botem um joinha aí para a Betânia aí no YouTube, tá bom? Mas quem é a Betânia? Bom, Bertalha, eu sou mineira, engenheira química, sou mineira do interior, hoje moro em São Paulo, e São Paulo é a 15ª cidade que eu moro. A minha carreira, eu passei por algumas empresas, passei pela White Martins, que é de gases industriais, isso na área de vendas e na área de projetos e de otimização de performance. Depois fiquei 10 anos na Nestlé, 3 anos na Unilever e estou há 3 anos na Mondelez. Então, eu já estou aí desde o ano 2007 em bens de consumo. E confesso que sou uma apaixonada por essa indústria. Olha só que bacana. Dá para perceber. As empresas que você passou aí, aliás, uma delas é uma onde eu fiquei 23 anos, Betânia, a Unilever, né? Uma empresa fantástica também, né? Betânia, vamos contextualizar. Estive ligada... Oi? Desculpa, Bertalha. Sempre estive ligada à área de supply chain, né? Exceto pelos meus 4 anos em vendas, todo o restante da minha carreira foi na área de operações de supply chain. Olha só, então nós vamos beber desse conhecimento para falar desse tema fantástico da dinâmica de supply chain, que é um tema preponderante, importante e tem muita relação, inclusive, com a vantagem ou vantagens competitivas que as empresas precisam ter. Vamos contextualizar o tema, Betânia. Eu queria ouvir mais você aí. Bom, Bertalha, eu adorei o seu convite, né? Porque, como eu falei, já estou há tanto tempo em supply chain e eu sou uma apaixonada pela área. Confesso que vejo, que supply chain cada vez se torna mais estratégico, né? Porque antes sempre foi uma área muito ligada à operação e à execução. E vai sempre ser, pela excelência operacional, mas eu vejo que tem se aproximado mais da estratégia do negócio para fazer uma cadeia mais suave, mais fluida de funcionamento.
Que bacana. E, aliás, uma das coisas que nós não mencionamos aqui, não pode deixar passar batido aí, Betânia. Quem indicou você para fazer a prosa aqui, nada mais, nada menos que a Flávia Sebastiani, né? Uma querida, não é verdade? Queridíssima, é uma das pessoas que eu mais gosto e mais respeito, admiro. Eu tive o prazer de trabalhar com a Flávia por um tempo e é, né, uma expert de supply chain em todos os sentidos. Bacana. E vamos falar então sobre essas dinâmicas, ô Betânia. Que dinâmicas são essas que nos levam a ter um supply chain mais fluido, ô Betânia? Bom, Betália, como eu falei, essa questão, né, eu vejo o supply chain mais estratégico, eu gosto de coisas, analogias comuns. Eu falo assim, para mim é um supply chain mais polvo, né, que toca com seus tentáculos, né, assim, diferentes áreas. Na indústria de bens de consumo, é mandatório que a gente esteja, né, muito antenado, ligado ao comportamento do consumidor. E para a gente ter, né, essa boa previsão de demanda que vai gerar todo o restante do input para a cadeia, a gente precisa trabalhar muito próximo, né, das áreas da estratégia da companhia, trabalhar aí tocando, né, com os nossos braços área de marketing, de insights e analytics, fazendo junto com o time de trade e de vendas a melhor previsão dessa demanda, e quanto melhor nós fizermos a demanda, né, entendermos esse consumo, mais a gente vai ter a clareza de todos os inputs que a gente precisa para fazer a cadeia mais equilibrada e chegar na fórmula mágica de atender aí o serviço, custo e caixa, né, que é a base do supply chain. Que bacana, que legal. E tem uma coisa, eu tenho uma dúvida aqui, eu queria conversar contigo nesse sentido. Muito se fala da pandemia, muito se fala, por exemplo, de que a pandemia mudou as características da cadeia e afetando inclusive uma parte da cadeia que é a logística. Eu queria ouvir de você o seguinte, Betânia, já vinha sendo feita uma mudança em supply chain ou na cadeia de abastecimento, e isso se acentuou com a pandemia? Qual é a sua visão, Betânia? O que eu vejo, né, Bertalho? Eu acho que já vinha ocorrendo, mas sem dúvida, e aí é uma perspectiva minha, né, e da minha experiência, talvez onde eu esteja inserida, se acelerou com a pandemia, né? Eu vejo, e especialmente bens de consumo, alguns segmentos, né, a gente vê da indulgência, do autocuidado, a questões do conforto, né, até por essa obrigatoriedade de ter ficado inserido em casa, né, e que tem se mantido, mesmo após a abertura, porque, na verdade, todo o comportamento mudou, né? Hoje um sistema híbrido, né, de trabalho tem prevalecido, então essa questão das pessoas em casa, né, mudou, eu acho, fortemente, e pelo que a gente tem visto, não vai ter uma retração, e nós temos visto uma dificuldade, né, de reação da cadeia de acompanhar esse crescimento, né, de responder a isso. E aí tem uma situação interessante também que eu gostaria de trazer à tona aqui, quando nós olhamos pela perspectiva da pandemia, os lockdowns, né, o fechamento dos países, principalmente um hub extremamente importante que é a China, hub logístico e hub de fábrica, né, fabricante, onde os navios não podiam carregar ou descarregar. E nós tivemos também o problema do canal de Suez, né? Então, tudo isso contribuiu durante a pandemia para que hoje as empresas estivessem ou estejam vivendo um momento um pouco difícil aí com falta de matéria-prima. É isso mesmo, Betânia? É isso mesmo, Bertalha, e você foi preciso, né? Porque aconteceu com a pandemia e depois, infelizmente, a gente ainda vê esse cenário de guerra na Ucrânia. É Então, verdade. a gente sofre, né? Assim, existe realmente uma dificuldade nas commodities, né? Em questão de atendimento, né? Em volumes, lead time, mas a gente percebe também, por exemplo, com as máquinas, né? Então, às vezes a gente quer investir em crescimento e a gente não consegue que, né, os fornecedores das máquinas internacionais nos atendam. A gente vê uma pressão inflacionária no custo logístico, né? Assim, com essa incerteza de guerra. E tudo isso leva a pressão para a ponta, né, Bertalho? Mas a gente gera uma obrigação de uma eficiência cada vez maior para não acabar estourando no preço, né? Que é no consumidor, na ponta. Então, realmente, é verdade, tudo isso aconteceu e segue acontecendo, né? E a gente, inclusive, percebe isso em outros. Eu estou no segmento de alimentos, mas acho que todos nós, a gente acompanha as notícias
de quanto tem faltado, né, soro, medicamento em hospitais, porque os provedores internacionais não conseguem efetivamente distribuir. Bacana. E aí tem um outro ponto que eu gostaria de trazer, até usando uma terminologia em inglês aí, que eles usam muito bem, eu gosto dessa expressão, que são os pain points, né? Ou seja, quais são os pain points da cadeia de abastecimento, supply chain. E traduzindo aqui para a nossa realidade, né? Quais são essas dores? Como é que você enxerga as principais dores da cadeia de abastecimento que nós temos que batalhar exatamente para encontrar aqueles itens de resiliência, de agilidade, e você pode até tocar em sustentabilidade, fica aí a seu critério. Navega um pouquinho para nós, Betânia. O que eu acho, sabe, Bertalha, sobre os pain points, né, que assim são vários, mas eu diria que encontrar a fórmula de equilíbrio, especialmente do que você falou, a necessidade, né, o consumo nos exige cada vez mais essa resiliência e agilidade, né, uma responsividade que muitas vezes conflita com a escala, né, que é o que a gente busca para a otimização, né, tanto dos custos de armazenamento, né, de transporte, de produção. Então, esse eu diria que é um grande pain point, né, buscar esse equilíbrio entre escala e a otimização que a gente precisa fazer para responsividade e agilidade. E vejo também uma questão até de desenho para o futuro. As novas gerações, como você falou de sustentabilidade, me remeteu a um ponto que é inevitável, né? Nós vamos acabar caminhando para um cenário onde a sustentabilidade é mandatória, né? Porque todos nós habitamos este planeta. Mas que também, nesse cenário que a gente vem falando, né, desse ambiente inflacionário, não é uma equação simples, né? Porque a gente precisa construir isso de forma sólida, mas que seja viável. Então, eu diria que este é um pain point, assim, aterrissar o discurso de sustentabilidade em planos conscientes, coerentes, mas que ainda sejam, né, viáveis ao consumidor. E aí tem um ponto interessante que eu também gostaria de explorar contigo, como executiva de supply chain que você é, experiente. Tem um lado e uma perspectiva importante. Nós falamos muito em tecnologia, mundo digital, indústria 4.0, logística 4.0, sustentabilidade, inovação, ESG, né? O lado social, diversidade. Como é que coloca tudo isso na agenda dos executivos? Vamos falar aqui de supply chain, porque nós estamos falando de supply chain. Como conviver com todas essas variáveis? Não é fácil, né, Betânia? Não é fácil, Bertalha, mas felizmente, eu vejo uma evolução nesse sentido. É claro, né, a minha experiência é nas multinacionais, que eu acredito que fortemente estão mais à frente, né, e até pela questão de ter que publicar resultado, né, eu acho que isso, antes a gente via as publicações de resultados de quarter, eram só números, né, números, vamos falar de crescimento, né, margem, e agora a gente vê falando realmente de endereçamento, de posicionamento, né, de diversidade e inclusão, a questão de sustentabilidade. Então, o ESG, eu realmente vejo que está saindo do plano imaginário para o concreto. Não é fácil, eu vejo uma das coisas mais essenciais, é realmente a gente precisa, a liderança tem que ser embaixadora deste movimento, tem que realmente acreditar e, eu diria, até forçar com que isso seja realizado. Né? Eu gosto sempre de usar uma frase de encontrar a forma do sim e não o porquê não. Então, a gente precisa realmente se desafiar, e nisso o papel tecnológico eu acho que é fundamental, né, Bertalha? Com tudo isso que nós falamos, os pain points, as pressões de custo, pressão inflacionária, a tecnologia tem que nos ajudar a ser mais eficientes, né? E a gente vê, especialmente no mundo da logística, né, muita coisa bacana acontecendo, de parceria com os nossos clientes, né? Por exemplo, a gente que manda para o trade, né? O nosso produto vai para o trade. Então, a gente vê como que a tecnologia ajuda a gente a trabalhar junto para conhecer o inventário do nosso cliente, né? Para dimensionar adequadamente, até fazer mais flexível a forma como ele armazena. Então, eu acredito que a construção de parcerias é fundamental para a gente caminhar na direção de eficiência. Porque se a gente só olhar internamente, a gente não consegue. Olha só que fantástico. E, aliás, você já me deu um gancho
para nós explorarmos um pouquinho. Vou fazer um spoilerzinho aqui, ô Betânia, e explorarmos no segundo tempo o que, que a gente faz para melhorar, porque nós falamos das dores e tal, mas você já trouxe aí inclusive uma perspectiva. Mas antes de falarmos disso, eu gostaria de tomar uma água e chamar a dona Corujinha para nós seguirmos para o segundo tópico. Pode ser, Betânia? Vamos lá, chama a corujinha. Olha só que fantástica a nossa prosa, muito bacana aqui, trazendo a Betânia para conversar conosco sobre esse assunto maravilhoso que é a dinâmica do supply chain, já que o supply chain é extremamente nervoso, principalmente quando a gente fala de bens de consumo. Realmente não é fácil dirigir uma organização, principalmente pela perspectiva de supply chain, e fazer com que essa cadeia seja ágil, resiliente, atenda o consumidor, atenda o cliente. Vamos de novo pedir para o pessoal botar um joinha aí para a Betânia, que a prosa tá legal demais, né, Betânia? Betânia, e aí, o que, que a gente faz para melhorar? Bom, Bertalha, acho que a gente tem que fazer bastante coisa. A primeira é o investir em conhecimento e compartilhar informação, né? E acho que por isso eu gostei tanto do seu convite, né? E acho que o mundo caminhou muito nessa direção. Hoje a gente tem ótimos fóruns abertos, né? Gratuitos. Este eu acho que é um ponto para melhorar. Eu sou realmente uma fã de benchmark. Tem sempre alguém, né? Ninguém é exclusivo hoje no mundo, tem sempre alguém que faz, e a gente faz melhor quando a gente troca experiência um com o outro. Esse é um ponto, então investir em conhecimento, para mim é fundamental. A questão da tecnologia, sem dúvida, porque a gente tem formas, né? Porque a gente vai encontrando cada vez mais dificuldades conhecidas e que se a gente ficar tratando da mesma forma, a gente não vai chegar na solução, né? O custo vai para cima, a pressão inflacionária, então como é que a gente consegue ser eficiente para reverter isso? Tem que ter tecnologia. Acho que o discurso tecnologia, ele está cada vez mais presente, mas até de experiências que eu vejo, né, de inteligência artificial, soluções de robótica, do que eu já vi, acredito mais em pequenas soluções implementadas ao longo do tempo do que uma grande revolução, porque o custo do investimento em tecnologia, normalmente, ele é uma curva exponencial, né? Você não vê o resultado no começo, você vai botando dinheiro, não vê o resultado até a hora que aquilo se transforma. Então, eu gosto da forma de pílulas de investimentos tecnológicos isolados. Hoje, as startups, né, nos ajudam demais nisso, com soluções que a gente até se surpreende de tão simples, fala, como é que eu não pensei nisso antes, e de custo viável. E o investimento nas pessoas, né, Bertalha? Acho que seria essa tríade aí que eu vejo que pode trazer, né, cada vez mais eficiência, que é conhecimento e compartilhamento, a tecnologia e nas pessoas, porque a nova geração é ansiosa, né, quer, né, mudar muito rápido, às vezes espera o que a gente chama teoricamente de sucesso, e os conceitos de sucesso vão mudando, né, muito rápido. Então, a questão de retenção, de desenvolvimento de pessoas é cada vez mais essencial, né, para a gente ter sucesso no trabalho. Olha só que fantástico. Aliás, quando você mencionou aí as startups, uma das coisas que eu aqui na Prosa Comunitária procuro fazer é trazer as startups para conversar, para apresentar o produto, a solução, e tem vindo pessoas fantásticas, com soluções fantásticas, desde robô, logística reversa, gestão de fretes, utilização de RFID no armazém, administração da cadeia do frio. Tem surgido cada coisa, Betânia, que realmente é muito bacana. E outra coisa que eu gostaria de trocar uma ideia aqui contigo, como nós falamos muito hoje, ou utilizamos algumas palavras que acabam virando jargão, mas que são importantes. Eu até utilizei lá no começo, eu falei sobre visibilidade, resiliência, transparência. Qual que é a sua opinião sobre essas terminologias e como é que a gente aplica esse contexto dentro da cadeia, principalmente na cadeia de bens de consumo, que é uma cadeia que visa atender a expectativa do cliente, o consumidor final, e hoje ele tem uma demanda muito forte. Depois eu queria, inclusive, explorar um pouco esse lado do consumidor contigo, Betânia. Perfeito.
Eu vejo, né, Bertalha, que assim, transparência é fundamental, internamente e externamente, né? Uhum. Internamente, porque eu falo, a gente precisa estar muito bem alinhado internamente, mas a transparência externa, eu acho que ela toca na questão de contratos, né, saudáveis para ambas as partes, né? Quando a gente vai fazer os nossos contratos de logística, de transporte, a visibilidade de prazo, né? Então, à medida que você tem conversas abertas, que você realmente divide com o seu parceiro qual a sua expectativa de crescimento, de prazo. Eu acho que isso favorece ambos os lados e favorece tanto de questões práticas, né? Eu gosto de dizer, imagina qual a transparência maior que um VMI, né? É o meu cliente me abrir qual é o estoque dele. Eu estou medindo o estoque dele, né? E isso é bom para ele, é bom para a gente, é bom para a cadeia, né? Então, eu vejo como mandatório, né, a gente caminhar nesse sentido. E também no sentido de transparência para o consumidor, né? Que a gente, de bens de consumo, a gente tem que ser muito fair, né? Muito honesto no que a gente anuncia nos rótulos, né? Porque é muito fácil você perder esse consumidor. Então, a transparência ela vai de ponta a ponta, né? Desde a embalagem, as nossas relações contratuais e essa divisão, né, estratégica de compartilhar a nossa estratégia, expectativa, ambição, para onde a gente quer chegar. E cada vez mais também em bens de consumo, né, Bertalha, a gente tem usado, por exemplo, os parceiros, né, os comans, porque a gente vive o dilema da escala, mas os external manufacturers têm um papel fundamental, né, no test and learn, na experimentação com novas categorias onde a gente não joga. Então, se eu não for muito transparente com a minha expectativa com um parceiro desse, eu não crio uma relação sólida, né? Que bacana. É fantástico. Eu vejo que você fala com a alma, fala com paixão, aquilo que você estava dizendo, né? Ou seja, passou por supply chain, está em supply chain, várias empresas, né? Isso é muito legal. Uma das coisas, quando a gente olha pela perspectiva de bens de consumo, a gente vê que algumas organizações entram também no comércio eletrônico, né? Ou seja, como é que você enxerga isso, Betânia? Como é que é essa ou seja, essa busca de estar presente na multicanalidade, multifacetas no mercado, porque tem que se expor, as pessoas têm que ver que você existe em todos os lugares, né? Sem dúvida. E essa é uma pergunta, essa eu acho que é a mais difícil de todas, viu, Bertalha? Porque o e-commerce está aí, né? E para a gente, a gente precisa pensar nele, mas o como ainda tem várias formas, né? Eu acho que as parcerias com os menores, porque a gente tem uma dificuldade de chegar na ponta, né? Porque a gente nunca vai conseguir atender todos os canais de consumo. E o e-commerce, ele traz a forma de abordar internamente, eu já vi quem aborda como um canal específico, mas na verdade ele tem todos os canais executados de forma digital, né? Mas eu vejo também o phygital, que agora está muito na moda, né? O É, physical com o digital. E aí você tocou num ponto, e eu falo até como consumidora, né? Eu gosto das ferramentas digitais, mas é um fato que a gente já fica preso ao que a gente tem na mente. Gerar uma experimentação no meio digital é mais difícil do que no meio físico. Então, como é que a gente toca essas formas? Eu acho que isso aí a gente ainda tem uma jornada em encontrar soluções, mas eu gosto desse universo que está todo mundo falando do digital, que você consegue ver a loja e atua digitalmente. Acho que esse pode ser um nicho que vai crescer mais daqui para frente. aí é legal isso que você está falando. Tem um supermercado, uma rede de supermercado, não vou mencionar o nome, que eu frequento, eu gosto de frequentar, e é o lado digital que você está falando, né? O lado físico. Então, eu costumo ir de sábado de manhã e lá eles têm vinho para experimentar, tem queijo para experimentar, ou seja, tem uma série de coisas. E aí você, às vezes você não foi lá para comprar o vinho e tampouco para comprar o queijo. Só que o fato de você experimentar te leva, eventualmente, a fazer uma compra desse item. Eu estou citando esses, mas tem outras coisas que eles colocam também, né, para comer. Eu acho que isso é importante e cai muito dentro do que você está dizendo aí, né? Ou seja, é uma mescla. Eu não sei se o metaverso vai mudar isso, viu, Betânia? E até o que você falou, mas eu falo, eu como boa mineira, né, Bertalha, eu falo que a virtude está na média, né? Porque a gente consegue ver
esse benefício e que, eventualmente, você usando um aplicativo desse supermercado que você frequenta, se você não tivesse experimentado, você não compraria, mas daqui para frente você vai passar a comprar virtualmente, né? Então, eu acho que é uma boa combinação. Aliás, você tocou no ponto. Eu comprava virtualmente, né? Até foi um hábito adquirido durante a pandemia, pela conveniência de fazer as compras virtuais. Então, eu fazia o pedido, ele me entregava. Quando eu fui lá e percebi que existia esse diferencial, né? Ou seja, todo sábado eu vou lá, eu não compro mais, né? Ou seja, eu esqueci essa conveniência, né? Uma outra coisa que eu gostaria de explorar contigo, você já en passant tocou nesse ponto aí, são as pessoas, né? Porque nós estamos falando de soluções aqui, trazer respostas para essa dinâmica de supply chain, mas tem alguns ingredientes que são extremamente importantes e passa por pessoas, tanto pela perspectiva de contratar, como pela perspectiva de reter essas pessoas dentro da organização. Qual a sua contribuição? O que você traria para a gente dentro dessa perspectiva, Betânia? Como eu falei um pouco, né, Bertalha, eu acho que a gente tem o desafio hoje de equilibrar gerações, né, que tem uma perspectiva de tempo e ambição diferente, né, assim, cada vez os mais jovens têm uma expectativa de crescimento acelerado. Nós temos explorado muito a questão de experiência, e experiência não quer dizer que você precisa ser promovido, mas como é que você vive uma experiência diferente, que vai ampliando a sua caixa, né? Eu sempre digo que o que você está botando na sua caixinha? Isso eu acredito que é um grande item de retenção de talentos. E até desse mundo que a gente que eu, né, comecei falando, o supply chain sempre foi muito técnico, né? A turma dos pragmáticos, dos gráficos. Mas nós temos que aproximar essa visão do supply chain do negócio, que é a turma de quem imagina, né? O marketing, de quem executa, aponta, a venda. Então, acho que essas experiências multi-áreas, né? Multitask, ajudam na retenção, porque você desperta o olhar para uma outra perspectiva. Você sente, né, a dor do outro lado do balcão, que a gente internamente né, tende a trabalhar em silos. Então, acho que ajuda a minimizar essa questão de silo interno da companhia e de ser realmente divertido, né, interessante trabalhar, porque para não ser uma coisa maçante que te forme, né, que em pouco tempo você queira mudar de área. Mas é um desafio e depende muito do indivíduo, né, Bertalha? Que eu falo assim, se eu tivesse que dar algum conselho para alguém, se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia. Mas é de manter-se atualizado, né? Assim, essa busca pelo que está acontecendo, né? Conversar, se manter conectado, saber o que alguém está fazendo no mundo, porque e até lidar com isso com uma certa tranquilidade. Eu falo, eu não tenho a menor pretensão de saber tudo o que está acontecendo no mundo, porque isso seria inviável, impossível, né, pelo nível de informação que a gente gera hoje. Mas saber quem faz para a gente se conectar, para trocar experiência, isso ajuda muito na eficiência nossa no trabalho. Nossa, e é legal, você tocou num ponto aí que me chamou muita atenção, né? Uma prosa fantástica realmente, trazendo uma contribuição efetiva aqui para a prosa com Bertalha, e você falou de que tem que ser divertido, e aí eu pego um gancho até para finalizar a prosa, nós estamos chegando aqui ao finalzinho, mas falar de ideias, de criatividade, de diversidade, isso leva a diversão também, né, Betânia? Demais, né, Bertalha? E para nós de bem de consumo, esse é uma questão de sobrevivência, né? Como é que eu vou querer atingir o meu consumidor se eu internamente faço parte só de um segmento da sociedade, né? Então, a questão de diversidade, de ter pessoas com experiências diversas, com realidades diversas, a gente vem falando muito, né, da representatividade, né, de pretos e pardos, de pessoas com deficiência, porque a gente tem que atingir esse público, né? Assim, como é que a gente atinge que está na sociedade? Então, e acho que isso contribui para a gente, como sociedade, né? Porque à medida que a gente vai trazendo esses temas para o desenvolvimento de produto, a gente vai criando um mundo mais igualitário, de modo geral, né? Então, eu sou uma embaixadora desse tema, eu realmente acredito que ele é vital para a indústria de bens de consumo sobreviver. Isso é uma questão de até onde vai, né? É questão de sobrevivência, perenidade.
Olha só que fantástico, Betânia. Excelentes dicas, dicas realmente que as pessoas podem aqui pegar e aplicar no seu dia a dia, dentro das suas organizações, independentemente de tamanho. Nós estamos falando aqui de supply chain, mas outras áreas também seguramente podem se aproveitar do que você comentou, do que você falou, principalmente quando se refere aos talentos, às pessoas, criatividade, diversidade. Muito legal. Gratidão enorme, Betânia. Eu que te agradeço, Bertalho, foi um prazer, né? Agradeço estar aqui, espero que os seus espectadores tenham aproveitado esse momento, e já deixo também, eu sou super acessível, quem quiser me contactar no LinkedIn, eu estou lá, Betânia Souza, né? Que é sempre bom, eu tento, na medida do possível, fazer o melhor para compartilhar a experiência e ajudar aí quem quer, né? Quem estiver interessado em compartilhar conhecimento. Olha que bacana. Pessoal, vamos botar um joinha para a Betânia, porque foi uma prosa aqui fantástica, muito legal, realmente, muito bacana. Betânia, ao infinito e ao além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Né? Um abração para você, Betânia. Um abraço, Bertalho, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!